faça esse encontro tão especial, procura um líder de célula, para que você então possa fazer o encontro com Deus, que teremos esse mês ainda, tá certo? Hoje pela manhã, eu comecei compartilhando uma palavra, vamos ver se a gente consegue dar um prosseguimento nela, que é intitulada O Rio de Deus, né? Nós vamos estar abrindo aqui essa palavra, o Rio de Deus. O que nós estamos falando aqui sobre essa palavra, o Rio de Deus? Quando nós falamos do Rio de Deus, ele aparece, o Rio de Deus ele vai aparecer primeiramente lá no livro de Gênesis, e ele aparece pela última vez na Bíblia, lá em Apocalipse. Esse mesmo rio que aparece em Gênesis, ele aparece em Apocalipse, porque há um princípio de interpretação teológica chamado semente e colheita, o princípio da sementeira e o princípio da colheita. Tudo que aparece em Gênesis, principalmente nos primeiros capítulos de Gênesis, vai ter a sua conclusão do livro de Apocalipse. Tudo que Deus iniciou em Gênesis, conclui-se em Apocalipse. Apocalipse não é um livro de terror não, gente. Só para quem está, obrigado Mike, Pilar. Só para quem está fora do propósito de Deus. Apocalipse é um livro de vitória, é um livro de conquista, é um livro de promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Você recebe? Então, Apocalipse é um livro onde que Deus revela para os filhos que a batalha, sim, a luta, sim, mas a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. E você já é em Cristo Jesus mais que vencedor. Quantos já são mais que vencedores em Cristo Jesus? Então dá mais um aplauso a Ele em nome do Senhor. Glória a Deus. Olha, lá no finalzinho de Apocalipse vai aparecer esse rio de novo. E esse rio é extraordinário, ele é maravilhoso. É o rio que sai do trono de Deus. Eu quero sim beber das águas desse rio. Quantos querem beber das águas desse rio? É um rio maravilhoso, gente. Ezequiel viu esse rio. Ezequiel viu esse rio. E esse rio, ele vai sair do trono de Deus. Ele vai sarar águas. Ele vai fazer com que a vegetação seja curada. Ele vai fazer com que plantas e animais sejam sarados. Vai ser algo extraordinário, vai ser algo fabuloso. Algo que foge à nossa imaginação. Porém, o projeto inicial desse rio começa em Gênesis. E nós precisamos voltar para Gênesis para entendermos, não só a questão do rio, mas entendermos também o nosso propósito e a nossa missão. Um dos intentos, dessa palavra é nós termos entendimento de qual seja em Deus o nosso propósito e a nossa missão. O verso, ou a passagem que fala sobre esse rio, está em Gênesis capítulo 2, versos 10 a verso 15. Diz o seguinte: e saía um rio do Éden. Então você sabe, Deus planta um jardim, Deus edifica um jardim na parte do Oriente, e Ele chama esse jardim de Éden. A palavra Éden significa delícias, e aí explica que nesse jardim tinha ali um rio. Olha só o que o texto diz: saía um rio do Éden para regar o jardim. Então, ele tinha um propósito primeiro, de suprir o jardim. Saía ali do jardim, ele regava o jardim, e do jardim, ele se dividia e se repartia em 4 braços, ou seja, 4 rios. Olha o que diz o verso 11, o primeiro rio chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio, olha só 2, o segundo rio se chama Gion, mas na verdade a expressão hebraica é Guion. O segundo rio se chama Guion, é o que circunda a terra de Cush. Quando se fala Cush na Bíblia, é o que nós entendemos hoje por Egito, Etiópia, Somália, aquela região, Egito, Etiópia, Somália ali, tá? Essa região do nosso mapa, hoje que nós olhamos lá no continente africano, essa região ali, você olha para essa região, é Cush. Cush. Então, está aqui, olha, verso 14, o nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. O que a Bíblia chama de Assíria é o que hoje nós entendemos como o Iraque, e parte também ali da Síria, tá?
da Turquia, a Síria, o Iraque, é esse lugar aqui que a Bíblia chama de Assíria. E o quarto é o Eufrates, que está juntinho com o Tigre. Os dois andam lado a lado. Paralelo, de forma paralela. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden com duas missões. Aqui vai falar duas, nós vamos explicar sobre 7 missões, se Deus nos permitir. As duas últimas estão aqui nesses versículos. Versículo 15. Cultivar e o que mais? Guardar. Antes dessas duas últimas, Deus fala sobre 5 anteriores no capítulo 1. Quando Deus forma o homem à sua imagem e semelhança. Nós vamos chegar lá. Mas vamos falar um pouquinho aqui dos versículos anteriores. Sobre esse rio. Deus cria o jardim. Desse jardim, ele forma um rio que fazia o que no jardim? Regava, sustentava, supria, nutria esse jardim. Dava sustentação para esse jardim. Tudo que o jardim precisava estava nesse rio. Além disso, esse rio que saía do jardim, ele se espalhava por toda a terra. Eu falei hoje pela manhã, antes do dilúvio, a terra provavelmente era o que os estudiosos chamam de Pangeia. Era um continente só. Muitos concordam com isso. Você observa a formação do continente africano e o continente da América do Sul, você percebe que elas se juntam, são continentes que se juntam, porque houve certamente uma grande situação aí, um evento extraordinário que separou esses continentes. E o que a Bíblia mostra que aconteceu foi justamente o dilúvio. O dilúvio fez essa separação dos continentes. Quando a gente fala do dilúvio, só abrindo parênteses aqui, as águas que saíram do dilúvio, irmãos, não foram só águas que desceram do céu, foram águas também que saíram das profundezas da terra. Quando você estuda o texto lá, você vai perceber isso. Fontes romperam. Você já viu aqueles, na televisão fala aqueles geysers, geysers, que fala, Aqueles geysers, imagina milhares e milhares de geysers estourando, É como se fossem os vulcões, mas de água, explodindo, estourando. Então, não foram só águas que desceram do céu, foram águas que saíram da terra. E os continentes foram se separando. Aliás, não tinha separação dos continentes, era uma terra só. E é por isso que hoje nós temos os vários continentes, os 5 continentes separados. Mas antes era um continente só. E aqui, esse rio que saía do Éden, e é interessante nós entendermos isso, o Éden, os estudiosos entendem que o Éden, ele provavelmente surgiu ali nessa região que hoje nós conhecemos como o Iraque. Perto ali onde nós entendemos ser hoje a Mesopotâmia, ou entre os rios Tigre e Eufrates. É por ali assim que possivelmente foi o Éden daquela época, tá? É justamente naquele lugar, que é a origem das civilizações, a origem da humanidade, é tudo naquele lugar ali. Sendo um só continente, saía daquele lugar, daquele Éden, daquele jardim, e regava todo o continente, regava toda a terra. 4 rios. Quais são esses rios? Vamos ver, cada um deles, Quando nós falamos de 4, não é coincidência. Quando a Bíblia fala de 4 fala na numerologia bíblica da criação de Deus. Eu coloquei alguns exemplos, por exemplo, as 4 estações da terra, porque fala do ciclo da terra em volta do sol. Também temos as 4 estações da lua, que fala do ciclo da terra em volta da lua, em volta da terra. Nós temos os 4 seres viventes, que a Bíblia também cita, que são seres relacionados à criação de Deus, que mostra as características de Cristo Jesus. Nós temos os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. Então esses 4 rios, eles percorriam provavelmente os 4 cantos da terra. O que Deus possivelmente fez? Não há como nós afirmarmos isso categoricamente, porque não está explícito na Bíblia, mas o que eu penso que foi feito? Deus plantou o Éden no centro da terra. Eu não posso afirmar isso categoricamente, foi isso que aconteceu, porque não está escrito assim na Bíblia. Mas o que eu penso pelas entrelinhas, vamos dizer assim, dos textos, que eu posso perceber como conclusão dessa análise, desse estudo, Deus plantou esse jardim,
edificou esse jardim, essa casa para o homem, que ele fez a sua imagem e semelhança no centro da terra. No centro da terra. Plantou ali o homem, e desse jardim brotava um rio, do centro da terra brotava um rio, e esse rio se espalhava pelos 4 cantos da terra. Quantos estão entendendo? Grave essa imagem na sua mente, no seu coração. O centro da terra, do centro saía um rio que se espalhava por 4 rios. 4 rios. Se espalhava norte, sul, leste, oeste. Pensa. Do centro para o sul, do centro para o norte, do centro para o leste e do centro para o oeste. Então, esses rios tinham essa função. O primeiro deles se chama Pison, né? Não tem tempo de nós explicarmos todos eles aqui. Alguns entendem que ele possivelmente possa ser o atual Rio Jordão. O segundo é Tigre, existe até hoje, Rio Tigre. O terceiro, Eufrates. O quarto aqui que eu coloquei, eu não coloquei na ordem só para a gente entender em termos de extensão, porque o Guion, que todos entendem, os estudiosos entendem que é o rio Nilo, é o maior rio da terra, né? A extensão dele é mais de 6.000 quilômetros, irmã. 6.000, é isso? É mais de 6.000 quilômetros. Imagina isso. Meu Deus do céu, 6.000 quilômetros. Uma vez eu fiz uma viagem de Salvador até Brasília, acho que deu 1.500 quilômetros, uma coisa assim, num dia só. Irmãos, eu fiquei desesperado porque eu não chegava. Era só estrada, mas estrada ruim. Agora imagina, 6.000 quilômetros, 6.600, né? Ainda tem mais 600 metros aí, 600, como é que fala? É 600? Né? 6.000 e mais 600 quilômetros, é 6.600 quilômetros, é isso mesmo. 6.600 quilômetros, meu Deus do céu, é o maior rio do mundo. O Amazonas vai perder só, irmãos, imagina isso, o rio Amazonas quase que empata. O rio Amazonas, você sabe que não começa no Brasil, né? Se eu não estou enganado, ele começa, quem que se lembra? Na Bolívia? Não me lembro mais, se é na Bolívia, no Equador, não lembro mais, no Peru. Eu sei que ele não começa no Brasil. Mas o rio Amazonas tem 6.400 quilômetros. Né? 6.400 quilômetros, perde para o rio Nilo. Mas o rio Nilo, ele atravessa vários países, não é só o Egito. O Egito é que é mais conhecido, mas ele atravessa vários países. E é um rio, olha só que interessante essa característica. Olha que interessante. Nós estamos falando, né, de percorrer norte, sul, leste, oeste. O Jordão, ele vai do norte para o sul. E sabe o que acontece com o Nilo? Ele vai do sul para o norte. Olha que interessante. Né? Esses 2 rios têm essa diferença. O Jordão vai do norte para o sul e o Nilo vai do sul para o norte. Ele vai desaguar lá no mar Mediterrâneo. Enquanto o Eufrates e o Tigre, eles percorrem de forma perpendicular a sua trajetória. Perpendicular não, é paralela, né, pastor? Paralela. Esses 4 rios, se forem eles mesmos, né, tanto o Nilo como o Jordão, eles formam o que na história está conhecido como o crescente fértil. O crescente fértil foi onde as civilizações surgiram. Por isso é possível sim que é dessa região ali que o Éden tenha surgido. Né? O Éden surgiu possivelmente daquela região lá. Olha só, Mesopotâmia, está escrito lá Mesopotâmia, berço das antigas civilizações. Olha lá em cima, a Síria. Você tem ali, olha, descendo o Líbano, Canaã, né? Que vai se tornar agora Israel. E aí, passando pela península do Sinai, península sináitica, você tem ali chegando, ali o delta do Nilo, está vendo? Delta do Nilo, antes de chegar lá no Mediterrâneo, que é onde deságua o rio Nilo. O rio Jordão vai do norte para o sul. O rio Jordão deságua lá no Mar Morto, olha. O rio Nilo vai desaguar lá no Mar Mediterrâneo, é do sul para o norte. E eles fazem esse lugar onde está verde, é onde esses rios, eles trazem essa vegetação. É onde as civilizações, elas encontravam o seu lugar de prosperidade, de abundância. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Quando nós falamos sobre propósito, nós precisamos também entender sobre missão. Quando nós falamos de missão, nós precisamos também entender sobre propósito. O propósito está relacionado à missão, a missão está relacionada ao propósito.
Qual é a relação das duas? Preste atenção nessa afirmação aqui, preste atenção, olha só. Toda missão, ela vai começar com um propósito. Então eu preciso descobrir o propósito. Pastor Carlinhos, o que é propósito? Propósito é a razão das coisas. A razão. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Por que você está aqui nessa noite? Qual é a razão pela qual você veio aqui? Você precisa entender isso. Se você veio aqui nessa noite por vir, a sua vida não vai ter sentido, não vai ter mudança. Se você veio aqui por uma razão, por uma sede, por uma fome, vinde a mim, vós todos que estáis, como diz o pastor Horácio, ele falou isso aqui, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tinha uma razão. E o que vai acontecer com essas pessoas? Eu vos aliviarei. Então, tudo que você faz com um propósito, ganha sentido. Diga comigo, sentido. Nossa vida precisa ter sentido. Se a nossa vida não tiver sentido, nós perdermos nosso sentido, então há uma frustração. Nós perdemos a razão do nosso futuro. Então nós precisamos descobrir o nosso propósito. É dentro do propósito que vai surgir o quê? A missão. A missão, ela surge por causa do propósito. Quando eu entendo o propósito, a missão, ela vai se revelar na minha vida e na sua vida. Para realizarmos as missões que Deus tem para mim e para você, é imprescindível que entendamos o nosso propósito. E aí, eu quero mexer isso aqui com você. Como nós fomos criados? A Bíblia diz, façamos o homem, como que Deus falou? Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus começou assim. Depois, Ele estabeleceu a missão do homem. Tenha Ele domínio. Lembra que Deus foi falando? Tá. Mas antes, o que Deus falou? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O propósito do homem está relacionado a essa expressão da imagem e da semelhança de Deus. Eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. Você recebe isso? Em nome de Jesus. Para que você foi criado? Diga aí bem forte. Eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Você recebe isso? Então nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Você pode abrir em Efésios capítulo 1, verso 12? O que está dizendo lá? Efésios capítulo 1, verso 12. Se nós olharmos todo o capítulo 1 de Efésios, você vai ver o seguinte. O capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. Ele fala assim, ó, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos irmãos que vivem em Éfeso, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, aos santos que vivem em Éfeso, né? Aí ele começa dizendo assim, ó, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como, eu estou lendo na versão revista atualizada, como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, ou seja, propósito, antes de pecado, antes de desvio do homem, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Olha o propósito aí, para quê? Para sermos santos, olha a imagem de Deus, como Ele é santo, para sermos santos, irrepreensíveis, perante Ele, em amor, nos predestinou para quem? Para Ele, para adoção de filhos. Aí o que mais que Ele vai dizendo? O que mais? Me ajuda aí, gente. Por meio de Jesus Cristo, o que mais? Segundo o beneplácito da sua vontade, olha só o propósito dele. O que mais? Para o louvor da glória da sua graça, tá certo? Aí, quando fala da graça, Nute, para o louvor da glória da sua graça, presta atenção. Quando começa a falar da graça, aí é a revelação daquilo que Deus teve que manifestar, porque ocorreu o que na vida do homem? O pecado. A graça veio por causa do quê? Do pecado. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então tá. O texto aí vai dizer, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado,
no qual tendes o quê? A redenção pelo seu sangue. Então está falando de salvação. A redenção pelo seu sangue. Então está falando de algo que aconteceu porque nós pecamos. Não foi projeto original. Tá? Ele está explicando que a graça veio para nos resgatar de uma situação de desvio do propósito original. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Sim ou não? Mexe aí, mexe na cadeira aí, sim ou não? Muito bem, isso é importante você participar comigo. Então, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Aí ele fala assim, ó, que mais? Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Aí ele fala assim, ó, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, quantas coisas? Todas as coisas, ou seja, o projeto final de Deus é fazer com que tudo volte ao propósito original em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Deus está fazendo um resgate em Cristo Jesus daquilo que se desviou do propósito de Deus. Tá? Continua lendo, agora é o verso 10. 11, então vai lá. Para um pouquinho, a fim. O que é a fim? Com o propósito. Sim ou não? A fim. Com o propósito de sermos para o quê, gente? Louvor da sua glória. Fala mais uma vez. Eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Só você que recebe, dá mais um aplauso para Cristo Jesus. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Ele nos criou para que expressássemos quem Ele é. Guarda isso no seu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando as pessoas conhecem a você, através de você, elas conhecem a Jesus? Apertou ou não? Apertou ou não apertou? Nós somos criados à sua imagem e quando as pessoas nos conhecem, através de mim e de você, elas conhecem a Jesus? Se não, a nossa imagem e semelhança ainda continua distorcida. Foi o que o diabo fez. Por isso que a esperança da glória, o louvor da glória, é Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso que João vai dizer, convém que ele e que eu. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, é importante que eu e você nos despojemos cada dia mais do velho homem e nos revistamos do novo homem, que é Cristo Jesus nas nossas vidas. Vou fazer uma pergunta mais uma vez, para mim e para você. Pensa sobre isso, é nossa pergunta, tá lindo? Quando as pessoas nos conhecem, através de nós, elas conhecem a Jesus? Elas sabem quem é Deus através da minha vida, da sua vida? Outra pergunta que eu joguei aqui, olha só. O que somos, propósito da nossa existência, e o que fazemos, missão também. E o que fazemos, propósito, glorifica a Deus? Nós precisamos pensar sobre isso. O que somos e fazemos, está glorificando a Deus? Pensa no seu dia, o que você fez, como você foi, a sua vida, o seu procedimento, o seu testemunho, a sua conduta diante da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos,
das pessoas que estavam diante de você, as pessoas do trânsito, as pessoas do trânsito, da fila do banco. Então, vai apertando, vai, meu irmão? Vai apertando. O que somos e fazemos, irmãos, glorifica. Essa pergunta precisa estar toda hora, não é todo dia não, é todo momento, nos nossos lábios, no nosso coração. O que eu estou fazendo agora, o que eu estou vivendo agora, o que eu estou sendo agora, está glorificando a Deus, porque esse é o propósito, esse é o propósito. Eu fui criado para o quê? Para o louvor da glória de Deus. Então lembra quando Jesus falava assim, olha, eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda, porque quando vocês derem frutos, os vossos frutos vão fazer o que com relação ao Pai? Vão glorificar o vosso Pai, o fruto glorifica o Pai. Então, tudo que vocês precisarem, vocês podem pedir que eu vou dar para vocês, porque vocês estão dentro do meu propósito. Por que muitas vezes as nossas orações não são respondidas? Porque a gente está fora do propósito e da missão. Como é que Deus vai conceder? Vai nos estragar ainda mais. Você está comigo? Sim ou não? Levanta a mão se você está comigo aí, mexe! Você tem que mexer, porque senão você dorme. Então, nós precisamos ter essa... Aí Deus nos deu o que, gente? Dons, talentos, habilidades, sim ou não? Dons, talentos, habilidades. Todos dons, talentos e habilidades, se nós não nos convertermos, dons, talentos e habilidades, estão todos eles comprometidos. Eles podem ser utilizados não para o louvor da glória de Deus, mas para o nosso envaidecimento, para a nossa própria glória. Olha o que aconteceu com esse camarada aqui, ó. Olha lá. Não, isso aqui foi ainda que eu coloquei, né? Olha só que interessante. Antes da gente falar desse outro camarada que eu estava falando com você. Ele nos municiou de dons, talentos, habilidades, para que façamos tudo com excelência. Olha o que Jesus fala no finalzinho. Aqui lá, João 17. Depois daquilo ele vai ser crucificado. E acabou o ministério aqui na terra. Ele vai ser crucificado, ressuscitar e subir aos céus. Aí ele faz aquela oração. O que ele fala para o Pai? O que ele fala? Eu te glorifiquei na terra, fazendo o quê? Consumando a obra que me confiastes para fazer. Eu quero essa expressão aí na minha lápide. Eu quero. Você quer? Eu quero. Quando eu morrer, eu quero. Este homem consumou a obra de Deus na terra. Este homem glorificou o nome do Senhor com a obra que Deus confiou a ele para realizar nessa terra. Quantos querem? Eu quero glorificar o nome do Senhor até o final. Você quer? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Quantos anos que ele tinha? 33 anos. O que adianta viver 100 anos sem propósito? 33. Irmãos, quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, nós podemos morrer agora. Aí a morte não tem... Você entende que a morte não é inimigo mais? Porque eu estou dentro do propósito. Agora, eu posso viver 100 anos, se eu estiver fora do propósito, eu estou dando prejuízo. Eu estou dando prejuízo para a geração, eu estou dando prejuízo para essa terra. Eu só estou consumindo. Eu não estou dando nada de bom. Eu preciso sair dessa terra deixando alguma coisa de bom para essa terra. Porque eu só suguei dessa terra, pelo amor de Deus, eu tenho que deixar alguma coisa de bom, principalmente para glorificar o nome do Senhor. Agora, quando nós usamos dons, talentos e habilidades para o nosso envaidecimento, aí nós nos tornamos o quê? Aquilo que Lúcifer foi. Você sabe que o diabo não pode ser chamado mais de Lúcifer, né? Porque a palavra Lúcifer é portador de luz. Você não pode chamar o diabo de Lúcifer mais. Esse era o nome dele antes da queda dele. Só tem um portador de luz, que é Jesus Cristo, portador de toda a luz. Então,
Lúcifer não pode ser mais o nome dele. Porém, muitos o conhecem assim, porque era o nome dele antes da sua queda. Essa é uma palavra latina, por isso que ela não aparece na Bíblia. Ela vem do latim, resplandecente, ou resplandecente. Mas ela está em Ezequiel. É uma palavra que está em Ezequiel, mas é no latim. Olha só, ele foi criado para o quê? Para o louvor da glória de Deus, sim ou não? Só que o que ele fez? Desejou a glória para si. E aí ele vira para o homem e para a mulher e diz para eles o quê? É assim que Deus falou, que vocês não podem comer das árvores do jardim? Não, Deus não falou isso, não. Nós podemos comer de todas as árvores. Nós só não podemos comer dessa aqui. Porque no dia que a gente comer, nós vamos morrer. Mas que árvore é essa? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Conversa. Deus sabe que no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês serão, a expressão é como Deus. Serão como Deus. O que o diabo está fazendo com o homem? Colocando no coração do homem o sentimento que estava no coração dele. Querer ser como Deus. Agora o homem já não era como Deus, em mais semelhança de Deus. Para que conversa fiada que é essa, gente? Era só o homem falar assim, não, mas eu já fui feito a imagem e semelhança de Deus, não precisa disso não. Então, o diabo colocou no coração do homem a cobiça do seu coração. Vocês serão como Deus. Ou seja, em outras palavras, vocês não precisam de Deus, vocês serão como Ele. Vocês podem ser independentes dEle. E todas as vezes que nós usamos os dons, os talentos, as habilidades para os nossos próprios benefícios e não para o louvor da glória de Deus, nós entramos no ciclo do diabo. Nós fazemos aquilo que é a vontade de Satanás. É onde vem a vaidade, o orgulho, a soberba. E tudo isso precede o que, gente? Que a Bíblia diz? A queda, que é justamente o que aconteceu com ele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então nós precisamos voltar ao propósito. Quantos querem voltar ao propósito? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos voltar ao propósito. É o que Deus tem para nós. Missões que revelam o propósito. Veja bem, o que Deus falou? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí quando Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, liberou uma palavra para ele. Primeira palavra, frutificai. Aí já é missão. É propósito? É, mas dentro de uma tarefa. Há uma razão pela qual você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Eu e você fomos criados para frutificar. Vamos parar por aqui. Pessoal do louvor pode subir para a gente tomar a ceia, mas presta atenção. Guarda isso no seu coração. Eu e você fomos criados para sermos frutíferos. Você recebe isso? Por que Jesus chamou eu e você de quê? Ramos da... Abre lá em João capítulo 15, abre lá para mim. Só você, porque senão a gente perde tempo. Abre lá. João capítulo 15, o que ele falou? Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. É agricultor? É isso mesmo, né? Vós sois o quê? Os ramos. Aqui, ó, vocês são o quê? Os ramos. Aqui. Todo ramo. Opa. Todo ramo. Como é que leia para mim, irmãos? Que eu não estou... E todo que dá fruto, limpa. Então presta atenção. Então, o que não dá fruto, o que ele faz? Corta. Deus não está querendo cortar vidas, está querendo cortar o que não presta em nós. Quantos querem deixar Deus cortar? Deixa Deus cortar o que não presta na sua vida. Para quê? Para que a gente dê? Porque se nós não dermos frutos, nós não glorificamos quem? A Deus. Porque o nosso propósito foi fazer o quê? Primeira palavra foi o quê, gente? Frutificar. Deixa eu perguntar para você, tem frutificado? Você tem dado fruto? O que o diabo fez com o homem? Ao invés do homem dar fruto,
o diabo falou para o homem: come o fruto. Ao invés do homem frutificar, produzir, gerar, ele foi consumir. Olha se não é a sociedade pecaminosa que nós vivemos. É uma sociedade consumidora, egoísta, que pensa em si. O que eu vou ganhar com isso? Os pastores conversando aí na minha orelha, o que eu vou ganhar com isso? Então, quem é a pessoa frutífera? É aquela que está pronta para gerar, para dar, para abençoar. É aquela pessoa, quando eu visito, por exemplo, o Zezinho e Eliane, ela fala assim: vem cá, senta aqui na mesa. Eu falo: não, Eliane, rapidinho. Senta aí, Pedro. O Zezinho me chama de Pedro. Senta aí, Pedro. Não, não chama mais não. Mas ele me chamava de Pedro. Depois eu te conto o que é. Senta aí. Aí já vai pegando um cafezinho, tomando um cafezinho. Esse aqui é bom, esse aqui é do bom. Ele vai falando assim: esse aqui é do bom. O que é isso? É porque a pessoa é uma pessoa o quê? Frutífera. Para e pensa se você é assim. Você é assim. Você é assim. Você está preocupado na falta do outro ou na sua falta? Lembra, o dono passeou pela sua vinha e encontrou uma figueira e falou para o cuidador da vinha. É uma parábola que Jesus está contando. Parece que o dono é o pai e o cuidador é Jesus. Parece que na parábola é assim. E disse para o cuidador da vinha sobre aquela, tinha um pé de figueira lá no meio da vinha, e esse pé de figo não dava figo. E aí o dono da videira lá, que tinha esse pé de figo lá no meio, falou assim: esse pé de figo não dá figo, ué. Ele é bonito e tal, está aqui, mas ele está vivendo só de aparência, não dá figo. Arranca esse negócio aqui, ele está inútil aqui, ué. Olha só, gente, uma vida de aparência é uma vida de inutilidade. Uma vida de aparência é uma vida que agrada os homens. Os homens gostam de beleza, mas Deus gosta de essência. Às vezes a pessoa não tem tanta aparência, mas ela tem essência, ela tem conteúdo. Nós julgamos as pessoas pela aparência, Deus julga as pessoas pela essência. Tira daqui, não frutifica, não dá fruto. Aí o cuidador falou assim: não, vamos dar mais um ano para ela, vamos fazer o seguinte, vamos cavar em volta, nós vamos fazer aqui, ó, agora vai dar, porque nós vamos fazer aqui, nós vamos adubar, nós vamos regar, nós vamos botar aquela irrigação em gota aqui agora. Não fala isso não, estou inventando. Vamos colocar irrigação em gota, vamos botar aquele adubo que é produzido lá em Araguari, aquele adubo é do bom, hein? Porque esse cafeicultor, hoje eu chamei o irmão de pastor, ele cuida de café, tá lá. Porque esse cafeicultor lá de Araguari, que esse adubo é bom, hein? Nós vamos investir aqui, pai. Aí o ano que vem, se ela não der fruto, quem é que não dá fruto? É só aquele que recebe, que está preocupado só em receber, que sempre está olhando para o seu umbigo e nunca olha para o outro, não se preocupa em suprir a necessidade do outro. Mas Deus fez a mim e a você para sermos frutíferos. Começa a ser frutífero para você ver. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Você recebe isso? Começa a ser frutífero, que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Vamos ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Guarda isso no seu coração. Fecha os teus olhos. Abra o seu coração, abra a sua boca e fala comigo assim: eu fui criado para o louvor da glória de Deus, e uma das formas de glorificar o Pai é sendo frutífero. Meu Deus, eu declaro, eu sou ramo frutífero para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Se você recebe, dá um aplauso bem forte ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Com os olhos fechados, talvez você veio aqui nessa noite e você veio convidado, está aqui pela primeira vez e nunca teve a oportunidade de falar assim para Jesus: Senhor, me traz de volta para o teu propósito, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu queria que todos nós fizéssemos essa oração. Coloca a mão no seu coração, fala comigo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, a minha vida não tem razão sem o Senhor. Eu só posso crer no amanhã se o meu coração crer em Ti. Recebo a Tua pessoa no meu coração como meu Senhor, meu Salvador. Entra dentro dele, faça dele a tua morada, hoje, para todo sempre. Amém. Ainda com os olhos fechados, tem alguém aqui que eu posso abençoar você, que você fez essa oração pela primeira vez? Levante sua mão bem alto para eu orar por você. Você que está recebendo Jesus pela primeira vez, você que está fazendo a oração, recebendo a Ele, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Lá atrás parece que tem alguém. Tem mais alguém? Pode vir aqui para eu colocar a mão sobre você e te abençoar. Você tem uma semana de vitória. Vem para cá. Essas pessoas que levantaram as mãos, vem para cá. Você sente que você precisa dessa oração, vem cá que eu quero abençoar você. As outras pessoas podem continuar com os olhos fechados. Vem cá você, vem cá, fica do lado dele. Você que quer que o Senhor cele essa oração na sua vida, no seu coração, vem para cá, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Eu estou te esperando aqui em nome de Jesus. Você que está aqui na frente comigo, coloca mais uma vez a mão no coração e repita comigo assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Entra no meu coração, faça dele a Tua casa. Seja bem-vindo, nunca mais saia da minha vida. Eu te recebo, fala para ele: eu te recebo como meu Deus, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, hoje, para todo sempre. Amém. Olha para mim, qual é seu nome? O Maicon, Rosânia, seu sobrinho, Maicon, Rosânia, o Luciano, a Luísa Vitória. Luciano, presta atenção. Jesus falou assim: aquele que me receber diante das pessoas, Jesus falou isso. Por que eu te chamei aqui? Porque Jesus falou isso. Ele falou assim: aquele que me receber diante das pessoas, um dia eu vou receber ele diante do meu Pai no reino dos céus. Olha que coisa maravilhosa, Maicon. Um dia isso vai acontecer, você vai lembrar desse dia aqui. Você crê nisso? Crê, Rô? Em nome de Jesus. Essa é a oração mais importante, viu, Vitória? Essa é a oração mais importante que você fez na sua vida. O que você fez? Convidou Jesus para entrar no seu coração. Que dia que ele vai sair daí? Nunca mais. Além dele, nós queremos pegar o nome de vocês para continuar orando por vocês, tá? Aquele pessoal ali vai pegar o nome de vocês para a gente estar orando por vocês. Mas vocês não estão sozinhos. Eu queria que vocês olhassem para trás. Olha ali para vocês verem. Olha lá. Essa família está com vocês. Olha que família abençoada. Que bênção. Glória a Deus. Vem cá, Alessandra. Vem cá, dá um abraço aqui. Rosângela. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar a Ele. Adore o Senhor. Bendito o nome do Senhor para sempre. Obrigado, papai. Fala isso. Me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino. Ele me deu um destino. Que mais? Uma capa e um pouco de vinho. Que mais ele me deu? Ele me deu unção, cajado e pau. Que mais? Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o lide.
novas sandálias. Novas sandálias e de Meu Deus. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. O que Ele tem para mim e para você? Palavras de vida eterna. Fala para Ele. Pra onde eu irei, Não tem para onde voltar. se eu não tenho pra onde voltar? Quem que eu tenho? Só tenho você, Deus. O que Ele tem para mim? Palavras de vida eterna. Fala para Ele. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Obrigado, Jesus. Para onde iremos? Para onde iremos? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Somos totalmente Sou Deus. totalmente Deus. Meu Pai amado, essa é a verdade. Fui encontrado pelo teu amor. Olha que coisa maravilhosa. Pelo teu amor. O amor dele nos encontrou. Eu sou. Diga, eu sou totalmente teu. Sou totalmente teu. E eu fui contemplado Fui contemplado em ser um, com você. ser um com você, ser um com você, ser um com você. Somos um com você, um com você, Jesus. Naquela noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, levantou o pão, ergueu. Talvez eles não estivessem entendendo aquilo que ele estava fazendo. Ele agradeceu o Pai, e aí ele partiu aquele pão ao meio, e partiu novamente, foi entregando a cada um deles, e disse para eles assim: tomai e comei todos vós, esse é o meu corpo. Ele está sendo partido por amor de vocês. Façam isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim. Naquela mesma noite ele tomou o cálice, ergueu, agradeceu o Pai, e ele entregou o cálice aos discípulos e disse: tomai e bebei todos vós, porque este agora é o meu sangue, o sangue da nova aliança que eu faço com vocês, para remissão, perdão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim. Nós agradecemos o Senhor. Não fomos feitos pelo acaso, não surgimos do acaso,
surgimos do propósito do teu coração. Como o pastor Horácio abriu essa reunião, o Senhor dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança, para dar a vocês aquilo que vocês mesmos desejais. Pai, nós te agradecemos por esse momento, que a presença do Senhor esteja nessa ceia, nos fortalecendo, nos alimentando e nos fazendo frutificar, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Só você que recebe, antes de tomar a ceia, dá um aplauso bem forte para Jesus. Aleluia! Uou! Glória a Deus. Você pode sair do seu lugar, venha pegar a ceia, tome a ceia com seu irmão. Uma semana de vitórias, de conquista sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sim.